Fala aí, galera! Segunda parte do estudo da cartilha Enem 2019, prova de redação, né? Você já assistiu a primeira parte, agora a segunda aula sobre isso. Deixa eu só deixar um aviso aqui pra você. Véi, eu tô com uma gripe terrível, tossindo pra caramba, tendo que beber água, então, ó, não se esquenta. Vamos estudar, vamos acabar aí com todas as dúvidas pra gente detonar no Enem, beleza? Então me desculpe pelas tosses que se porventura ocorrerem, mas faz parte da vida do ser humano. Comigo. Aula passada a gente viu até a competência 2, tudo relacionado até a competência 2, agora vamos adiante, competência 3, aqui comigo, do lado de cá. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que é muito bacana aqui? O que vai ser muito olhado? Esse seu poder, digamos assim, esse seu conhecimento em organizar as suas ideias, esse seu traquejo, tá? De acordo com o que você ganhou aí ao longo da sua vida estudantil, em escolher o que fica de mais bacana para a defesa da sua tese, tá? Então, essa competência 3 fala exatamente sobre essa inteligibilidade do seu texto, ou seja, é plausível o que você está dizendo? Tem lógica o que você está dizendo? Seus argumentos estão amarrados? Eles estão coesos, coerentes ali? Ou é um argumento falando de alguma coisa totalmente fora de um contexto verdadeiro? Então, daí vai ficar ruim. Então, tem que ser plausível, tem que ser dentro de uma realidade, tem que ser possível, tá joia? Então, o que é importante eu fazer, professora Letéia? Um projeto de texto. Preste atenção, organize-se. Faça um projeto, como assim? O que você vai usar de argumentos? Ah, eu tenho um dado estatístico sobre esse tema, eu tenho uma exemplificação muito legal sobre esse tema e eu consigo fazer uma comparação. Anota isso, daí seleciona quem amarra com o quê. Ah, esse aqui não tá muito bacana, deixa esse de lado. Então tenha uma organização textual. O que mais? Relação de sentido entre as partes do texto. Sabe aquela coisa assim, você tem uma camisa maravilhosa, uma saia lindíssima, um sapato perfeito, um laço maravilhoso do cabelo, um brinco exuberante, e daí você quer usar tudo de uma vez, e daí a hora que você põe tudo de uma vez fica feio? Exatamente isso, não soube selecionar, tá? Cada peça isolada era linda, mas a hora que juntou tudo não ficou bacana, então não tá legal. Então o que você tem que fazer? Observe as peças bacanas que você tem e selecione o que você vai usar e o que você desse momento vai deixar de lado, tá? Verifique se está tendo progressão temática. O que é isso? Progressão. O próximo parágrafo, ele está indo além do anterior? Então, o primeiro parágrafo está ali. O segundo, ele está indo além do primeiro? O terceiro está indo além do segundo, que por sua vez foi além do primeiro? O quarto está indo além do terceiro, que por sua vez foi além do segundo, que por sua vez foi além do primeiro? Porque se ele estiver só repetitivo, tá? Seu texto está ruim. Beleza? Então, ele tem que ter um avanço. É chamado de progressão temática. Também está na cartilha e bem explicadinha. Desenvolvimento dos argumentos. Como assim? Tem que estar explícita a relevância daquele argumento. Por que você utilizou aquele argumento? Por que ele foi relevante ali no seu texto? Porque ele defendeu a minha tese, tá? Ah, não, ele nem não colaborou muito. Tira. Não colaborou muito? Tira. Por isso que é bacana fazer a seleção. O que é coerência? O que é a coerência do seu texto? Verifique se o seu texto está coerente. Como assim? Se ele está bem amarrado, se a proposta que você colocou na tese foi defendida, se desta forma está vindo ao encontro de satisfazer as expectativas do seu leitor. Aí na cartilha tem essa parte falando das expectativas do leitor. Quem que é o leitor, professora Letéia? É o seu corretor. Então verifique isso. Olha, eu criei essa expectativa no meu leitor. Eu atingi essa expectativa? Eu sanei essa dúvida? Eu tirei essa dúvida? Ótimo, eu fiz isso. Seu texto é coerente. Eu não fiz. Seu texto é incoerente.
O texto tem que ser vencido por ele mesmo, tá? Ah, mas eu quis dizer. Uma coisa é você quis dizer, outra coisa é você disse, tá? Uma coisa é você quis escrever, outra coisa é você escreveu. Então, verifique isso nessa competência. Aqui vai falar um pouquinho sobre o projeto de texto, que é essa organização mesmo, tá? A cartilha traz uma ideia bem bacana, falando sobre reunir todas as ideias, depois verificar quais as informações que você tem, e depois selecionar o que tem de mais importante, examinar com atenção esse seu plano de ideias, se você colocou certinho na introdução, tema e tese, o que você colocou na conclusão, se tem lógica, se o seu texto tem essa característica de ideia iniciada, ideia desenvolvida, ideia fechada, ou seja, início, meio e fim do raciocínio. Há um ponto muito legal aqui. Evite apresentar informações, fatos e opiniões. Opa, bati o cotovelo, perdão. Evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos no texto. Ah, eu lembrei de uma música super legal e coloquei lá. Qual que é a lógica dela com o restante do texto? Dentro da tessitura ali, com o que ela colaborou? Ela veio ao encontro da sua tese? Ah, ela até achei que estava muito fora. Tira. Tá? Então, essa articulação das ideias precisa ser muito bem feita e essa é a competência 3. Daí tem aqui toda a explicação. Vou trazer um pouquinho mais para cá. Deixa eu diminuir, aumentar aqui assim. Acho que tá bom desse jeito. Também valendo 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. Depois você vai baixar a cartilha e vai fazer a leitura completa dela, né? Estou te fazendo a explicação e vamos para a competência 4. Comigo, competência 4. Vai lá. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso aqui? Aqui é a parte da estruturação formal entre as partes do texto. Como assim? Está tendo uma sequenciação coerente entre as ideias do seu texto? Elas estão bem amarradas? Então, aqui nós temos preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais, tudo que faz o seu texto ficar bem costurado. O nome disso, prof. Lelê, coesão textual. Coesão textual. Extremamente importante. Os parágrafos precisam estar amarrados, tá? Então, são os recursos linguísticos que você tem que utilizar para que o seu texto tenha coesão. Como é que eu faço para ter coesão? Pense na estrutura do parágrafo do seu texto. O parágrafo tem que ter a ideia principal, desenvolvimento dessa ideia principal, fechamento dessa ideia principal. Provavelmente você já tenha visto isso também com o nome tópico frasal, desenvolvimento do tópico frasal, fechamento do tópico frasal. Como é que eu amarro isso? Com os elementos coesivos, para fazer com que o seu texto tenha coerência textual. Aí, cada parágrafo amarrado com o de baixo, que amarra-se com o outro, e então você tem uma articulação entre os parágrafos. Então, você tem que articular os períodos para que o parágrafo fique articulado, articular os parágrafos para que o texto fique articulado, né? Ó, recomendações. Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão. Substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, advérbios que indicam localização, artigos. Substituição de termos ou expressões por sinônimos, hipônimos, hiperônimos, expressões resumitivas, substituição de verbos, elipse ou omissão, utilize operadores argumentativos. Então, é toda a parte argumentativa para você colocar as ideias de uma maneira lógica e bem amarrada. Evitar repetição, trabalhar com substituição. E aqui dentro da competência 4, você tem novamente possibilidade de tirar nessa competência 200 pontos, valendo
40, 80, 120, 160, 200 pontos. Feito? Competência número 5. Lá vamos nós. Competência número 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Como assim? O que nós temos aqui? Uma iniciativa de resolução daquele suposto problema, seja ele de ordem social, científica, cultural ou política. Vai ser de difícil solução? Sim, de difícil solução. Por quê? Porque estamos lidando com uma avaliação. Então, o que você tem que fazer? No último parágrafo do texto, que é chamado de parágrafo de conclusão, esse parágrafo sozinho vale 200 pontos, você deve apresentar uma possibilidade de resolução daquele problema. O nome disso é proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção tem que garantir os direitos humanos. Então, nada de mandar matar ninguém, por favor. Nada de mandar tacar fogo em ninguém, por favor. Nada de mandar... Cuidado com preconceitos, por favor mesmo, hein, gente? Além de ser feio, politicamente incorreto, você acaba com o seu texto, tá? Representa, então, que você tem esse momento para demonstrar o seu preparo no exercício da cidadania, no exercício de como que eu consigo enxergar esse problema e, na minha visão, como que eu, autor do meu texto, consigo enxergar maneiras de resolução desse problema, tá? Beleza? Ó, ao elaborar a sua proposta, pense, o que é possível apresentar como proposta de intervenção para esse problema? O que eu posso apresentar? Quem que deve executar? Ou seja, quem que vai conseguir resolver esse problema? Quem que vai ser o executor ou quem serão os executores? Então, gente, você não vai tirar uma nota boa se você falar assim, é preciso criar leis para. Quem cria? De que maneira? É possível? Já não tem uma lei sobre isso? Tá? Ah, a gente precisa multar. Não resolve. Não resolve a situação. 3. Como viabilizar essa proposta? Como tornar viável? Como fazer com que essa proposta de fato aconteça? Então, mostre em que instância isso poderia acontecer. Feita por quem? Por quais pessoas? De que forma? Qual o efeito ela pode alcançar? Vamos supor, em nível pessoal, dentro da família, dentro da escola, dentro do município, dentro do estado, dentro do país, do micro a um macrocosmo. Faça essa abertura de leque, tá? Fica muito bacana. E que outra informação pode ser acrescentada para detalhar um pouco mais essa proposta? Então, o que mais que você pode colocar ali? Você pode colocar algum valor desse projeto, você pode colocar um nome de quem já trabalha com isso, você pode fazer uma citação de alguém que já faz esse trabalho e tem dado certo, assim por diante. Tá? A sua proposta precisa ser explícita. Beleza? Nada de falar, eu quis dizer, novamente, não dará certo. O que é considerado desrespeito aos direitos humanos? Ofensa, tá? Ofensa de qualquer maneira penaliza-se na competência 5. Então, nada de falar de defesa de tortura, mutilação, execução sumária, fazer justiça com as próprias mãos. Esquece. Nada disso, tá? Lembre-se que será levado em consideração artigo 3 da resolução número 1 de 30 de maio de 2012, que estabelece diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Joia? Aí aqui nós temos ainda mais exemplos, né? Mais explicações e vamos para uma recomendação geral. Tá falando que, nessa recomendação geral,
que antes de você começar a escrever, você deve ler a prova inteira de redação. Da primeira letrinha à última letrinha. Faça uma leitura geral. Está falando em seguida que você deve organizar o seu texto, pegar o rascunho e fazer a organização e que você tem que seguir muito bem todas as instruções, tá? Daí aqui eles colocam da letra A até a letra F, todas essas explicações que eu acabei de fazer para você, explicando sobre o projeto de texto, explicando sobre a tipologia, adequação vocabular, tudo certinho, fuga ao tema, tudo que eu já expliquei. Ó, vai tirar 0 se escrever em língua estrangeira, tá vendo? Aí, a cartilha traz algo que eu achei muito legal. Por que você achou tão legal, professora Té? Porque nós já fizemos. A Sala do Saber tem gravado aulas com redações que tiraram notas excelentes, nota 1000, notas um pouco menos do que 1000. Nós entramos em contato com o candidato, eles nos autorizaram, e então nós temos já na nossa plataforma. E agora o governo achou que também seria legal eles fazerem. Legal vocês gostarem da nossa ideia, né? Nós ficamos muito felizes que eles gostaram da nossa ideia e colocaram na deles aqui também. E temos textos maravilhosos. Então, o que eles fizeram? Igualzinho nós fizemos. Eles pegaram redações, só que eles fizeram sempre com redação que tiraram 1000. Então, eles colocaram o tema, que vocês conhecem muito bem, e em seguida eles colocam lá na cartilha, por exemplo, dessa jovem, Carolina Mendes Pereira, tem o texto dela, um texto maravilhoso, e em seguida eles colocam a explicação de por que a participante tirou nota 1000. Então, olha que legal. Então, eles fazem todas as explicações, igual eu acabei de fazer para você, eles fazem todas as explicações aqui. Professora Letéia, tem quantos textos desses? Tem vários, tá? Com nota 1000. O que eu sugiro? Sugiro você sentar e estudar esses textos, aprender com quem fez bem feito, é por aí mesmo, ó. Júlia Paula, tem de meninas, tem de meninos, bem tranquilo. Natália, textos maravilhosos, parabéns, Pedro, parabéns, pessoal. Ó, tá vendo? Tô passando a cartilha pra gente ir olhando, ó. Pra daí a gente chegar na parte final da cartilha. Leia mais, seja mais. Aqui eles colocam na cartilha pra gente sobre a necessidade da leitura frequente na sua vida. Então vamos ter um segundinho de prosa aqui comigo. Estamos em outubro. Estamos às vésperas das nossas avaliações. Estamos às vésperas do Enem. Você leu esse ano? Ah, Letéia, eu li muito pouco. Então você tem que ler. Você ainda tem que correr atrás desse prejuízo? Então, corra atrás, meu amor. Ah, não, professora, eu li bastante. Ótimo, então mantenha o ritmo. É importante ler. Ai, todo mundo fala que é importante ler, eu não percebo a diferença. Talvez porque você seja muito jovem, tá? Mas você vai perceber a diferença sim. Você tem uma riqueza maior de vocabulário, você vai ter uma riqueza maior de facilidade interpretativa, você amplia seu repertório, você consegue ter uma visão mais ampla de tudo que está ao seu lado. Essa visão, ela fica de fato expandida, você começa a respeitar um pouco mais as ideias diferentes, as ideias que não são iguais à sua ou da sua família ou da maneira como você foi criado. Então a leitura nos possibilita tudo isso, sem falar que ela é extremamente prazerosa. Letéia, o que eu tenho que ler nesse momento? Ó, livros, revistas, sites de faculdades, blogs. Fica bastante atento a tudo que o seu professor lá da sua sala de aula também está falando. Você tem excelentes professores, tá? Dá uma observada no que ele disse, procura. Faça uma pesquisa na internet, faça uma pesquisa numa revista, faça uma pesquisa num livro, leia mais, fique mais atento. Amplie o seu horizonte e com certeza você terá um resultado maravilhoso. Galera, terminamos aqui de estudar então
nessa segunda aula sobre a cartilha do INEP, lançada pra gente, lançada para você, que vai fazer aí a prova de redação Enem 2019. Confira as nossas aulas sobre os temas e eu estou aqui à sua disposição. Um abraço, fica com Deus.